E o técnico Eduardo Cudê tem um grande problema para esse jogo contra o Vasco. Um problema que pode afetar muito a partida contra a equipe do Curitiba no próximo fim de semana, no próximo domingo. Além disso, também quero te falar aqui sobre Fabrício Bustos, porque no treino de ontem, no treino da terça-feira, o Fabrício Bustos teve um problema no treino e uma lesão que preocupa ele para esse jogo contra o Vasco. Eu quero trazer aqui mais detalhes no vídeo de hoje. E continuando essa cena por jogadores que estão sendo cogitados no Internacional, o empresário de Joseph Martinez, jogador que foi tentado antes de Ener Valencia, jogador atacante, centroavante da seleção venezuelana, que estaria na pauta do Inter para a próxima temporada. O Inter tentou esse jogador no começo da temporada, antes da vinda do Valencia. O empresário do jogador agora voltou a falar que o Inter estaria tentando a contratação desse atleta. No vídeo de hoje eu quero te falar mais sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com a entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações junto ao Internacional. Eu quero começar aqui realmente falando com vocês sobre o treino dessa quarta-feira. O Inter que faz a última atividade agora pela manhã no CT Parque Gigante e à tarde já viaja para o Rio de Janeiro para o jogo de amanhã contra a equipe do Vasco da Gama no estádio São Januário. 22 mil ingressos foram colocados à venda e 22 mil ingressos foram vendidos para esse jogo, que é muito importante para a equipe do Rio de Janeiro, porque o Vasco pode sair da zona do rebaixamento e começar a tentar prospectar algo futuro, como por exemplo uma vaga na Sul-Americana, tá bom? Mas eu quero te falar aqui sobre alguns problemas que o técnico Eduardo Cudê vai enfrentar para esse jogo, tá? Começando pelo primeiro, que a gente aconteceu no dia de ontem, que foi o Fabrício Bustos, que saiu mais cedo do treino do Inter, informação trazida pelo jornalista Lucas Colar, e com um problema no tornozelo direito, tá bom? Ele colocou um gelo, tentou caminhar e sair de campo, mas foi um jogador que tem uma certa preocupação para poder atuar contra o Vasco, tá? Para quem não sabe, tá? O Hugo Malo é um jogador que nesse momento está machucado. O Hugo Malo é um jogador que tem uma lesão também constatada, só que daí na coxa, uma lesão muscular na coxa, ele vai ficar 20 dias fora. E sem o Fabrício Bustos, a gente não tem nenhum outro lateral direito no banco de reservas ou algum lateral direito à disposição para o técnico Eduardo Cudê. Então ele teria que fazer, por exemplo, uma improvisação. Qual que seria a improvisação? O normal que vem acontecendo quando aconteceu esse tipo de situação, que foi uma vez no ano, é colocar o Rômulo como lateral direito, porque ele já fez essa função na carreira dele. Então existe, por exemplo, a possibilidade do Rômulo ser o lateral direito, tá? Mas a tendência, pelo menos a questão de hoje, o treino dessa quarta-feira foi fechado, então a gente não sabe realmente se o Bustos treinou ou não. A lista de relacionados do Inter vai sair hoje pela tarde, finalzinho da tarde, começo da noite, acho que o Inter já divulga a lista de relacionados, mas nesse momento o Bustos se tornou uma dúvida para esse jogo contra o Vasco e dependendo até um problema para o Cudê. Mas esse não é o único problema que o Cudê vai ter. Na verdade, o Cudê vai ter outros 9 problemas. Porque o Inter tem 9 jogadores pendurados. 9 jogadores pendurados contra o Vasco. E se esses jogadores tomarem cartão amarelo, estarão fora do jogo contra a equipe do Coritiba, tá? Existem jogadores que não são tão importantes, né? Que não são titulares, que estão pendurados, tá? Vou pegar os jogadores pendurados só para vocês terem uma ideia, tá? Matheus Dias tá com a seleção brasileira, então não tá nem à disposição. O Luca foi expulso, mas como foi expulso não zerou os cartões, então o Luca também tá pendurado. Campanharo tá pendurado, Bruno Henrique tá pendurado, e aí os problemas, Johnny, Maurício, Mercado, Pitão e Wanderson. Esses 5 jogadores que são os 5 titulares do Internacional, Johnny, Maurício, Mercado, Vitão e o Wanderson, são jogadores que estão pendurados e se tomarem cartão estão fora, por exemplo, do jogo contra o Curitiba, tá? São 4 reservas,
Um já nem está à disposição, né? Que é o caso, por exemplo, do Matheus Dias. E os outros 5 são jogadores, por exemplo, titulares, tá? E além, por exemplo, do Matheus Dias, Tom e Lara, que, como eu falei anteriormente, não estão à disposição em função de estarem com a seleção brasileira na disputa do Pan-Americano, tá? Então, se algum desses jogadores tomar cartão, tá fora do jogo contra o Curitiba e se torna mais um problema pro técnico Eduardo Cudê, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês também, tá? E aí mais um nome que vem sendo cogitado no Internacional. Só no dia de ontem, pela tarde, ali eu consegui desenvolver diversos assuntos para vocês de nomes que estavam sendo cogitados, como o nome do Vitinho, do Luca Prior, que é um nome que está sendo negociado para a base do Inter, que é um nome que o Inter tem interesse, do Lucas Crispim também, que é um nome que está na mira do Inter. E agora apareceu mais um nome na pauta do Internacional, que é o de Joseph Martini, jogador de 29 anos que atua hoje, tá, no Inter Miami dos Estados Unidos. É um jogador que, para quem não sabe, hoje atua com o Lionel Messi, tá? Dentro do futebol da MLS, da Major League Soccer. E foi um nome que o Inter tentou no começo da temporada, final do ano passado, começo desse ano. O Inter tentou esse jogador antes mesmo da vinda do Ener Valencia. Foi um nome que o Inter tentou, naquele momento ele estava no Atlanta, o Inter tentou ali ensaiar uma proposta, mas aí ele acabou indo para o Inter Miami, para o time do Messi, obviamente não deu para competir com essa negociação, mas agora surge essa nova possibilidade dele deixar a equipe lá dos Estados Unidos, tá? Ele é centroavante da seleção venezuelana, faz dupla de ataque, por exemplo, com o Soteldo, que hoje está no Santos, e o empresário desse jogador confirmou à revista Colorada que o Inter novamente teria interesse na contratação desse jogador, tá bom? Vale ressaltar 3 coisas que eu ressaltei no vídeo de ontem, tá? Primeiramente, a gente tá no mês de outubro, a janela tá fechada, não tem como vir novos reforços. Segunda coisa, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do Inter. Terceira coisa, a gente não sabe quem vai ser o treinador do Inter para a próxima temporada. Então, todas essas contratações, eu falei isso no vídeo ontem, mas vou repetir aqui, todas essas contratações que estão sendo cogitadas no Internacional, né, por empresários e até por nomes que realmente o Inter está buscando, mas na verdade não é o Inter, e sim o CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que é nomes que eles colocam esses jogadores, valores, enfim, possibilidades, colocam nesse banco de dados do Inter para na próxima temporada, caso tenha algum nome que a direção comissão queira trazer, o CAPA já tem ali uma certa análise. Então, o que acontece a maioria das vezes? O CAPA vai lá, liga para o empresário, olha, me dá todas as informações, quanto é que custa, quanto é que ganha, teria essa viabilidade para ele vir no fim do ano, e aí acaba dizendo, por exemplo, que o empresário confirmou, olha, o Inter procurou a gente. Realmente, o Inter procurou, mas não foi para avançar nenhum tipo de negociação, e sim mais para buscar informações. E é o caso que aconteceu do Joseph Martinez, é o caso que, por exemplo, aconteceu do Lucas Crispim. O caso do Vitinho já é um pouco diferente, porque eu acho que a tendência é que nem tenha tido negociação, e o caso do Luca Prior, aí sim é uma negociação que o Inter tenta, porque daí seria para as categorias de base. Categoria de base, para quem não sabe, a janela de transferência está sempre aberta para novas contratações, então esse sim era o nome que o Inter estaria tentando, tá bom? Mas essas contratações que vêm sendo faladas, por exemplo, a não ser que seja por um pré-contrato, né, que não é o caso do Joseph, é o caso do Lucas Crispim, aí sim seria um certo sentido por parte do Inter já iniciar negociações desses jogadores, tá bom? Mas na maioria das vezes o que está acontecendo é realmente o Inter tá buscando informações, tá vendo quais são as boas opções, quais são as boas oportunidades de mercado que tem para a próxima temporada, para daí avaliar se vale fazer alguma investida ou não. E o caso do Joseph Martinez é essa possibilidade, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!